Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre o termo geral de uma progressão geométrica. Então, acompanhe aqui comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? Resolver situações problemas usando a fórmula do termo geral de uma PG, de uma progressão geométrica. Conhecer a relação da média geométrica e os termos de uma PG. O que precisamos conhecer em uma progressão geométrica para que possamos determinar o valor de qualquer um dos seus termos? Vocês lembram? Para a gente conseguir usar a fórmula, pessoal, nós precisamos conhecer o primeiro termo, a razão e também o número de termos, Então, para a gente conseguir utilizar a fórmula do termo geral, que é AN igual a 1, que multiplica a razão elevado na n menos 1, precisamos conhecer o primeiro termo e a razão, principalmente, se possível, o número de termos também. E se ao invés do primeiro termo, você conhecer o terceiro termo, ou o quarto termo, ou qualquer outro termo, como procederia? Então, vamos acompanhar um exemplo. Note que A10 pode ser escrito como A3, que multiplica a razão elevado na 7. Ao passar do A3, que é o nosso termo conhecido, para o A10, que é o termo procurado, nós avançamos 7 casas. Ou 7 termos, pessoal? O A5 pode ser escrito como A9, que divide a razão elevado na 4. Por quê? Porque ao passar do A9, que é o nosso termo conhecido, para chegar no A5, que é o termo procurado, a gente retrocedeu 4 termos. E assim sucessivamente. Dessa forma, podemos estender a definição do termo geral para AN igual a K, que multiplica a minha razão elevado na N menos K. Se vocês lembrarem um pouquinho, pessoal, da fórmula anterior, que é a fórmula do termo geral, a única coisa que muda é aqui. Aqui seria em relação a 1, porque a gente conhecia, nesses casos, o A1. Agora pode ser qualquer termo, não está mais em função de A1. Então muda isso. Porém, o expoente da nossa razão continua sendo dada através dessa diferença, N menos K, certo? Na fórmula anterior, N menos 1. Ao passar de AK para AN, avançamos N menos K termos, que é o que está representando o expoente. Praticando 1. Em um carro cujo preço à vista é 24 mil, pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas, que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de 4 mil e a quarta parcela de R$1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Então, pessoal, o que nós conhecemos? Nós conhecemos qual seria o preço à vista. Nós sabemos que a pessoa decidiu dar uma entrada e parcelar o restante em 5 parcelas. Essas 5 parcelas estão escritas em forma de uma progressão geométrica. Aí ele fala segundo termo e quarto termo, que seriam as parcelas. Ele quer saber quanto você deu de entrada. Então pense um pouquinho, pessoal. Vocês vão ter que descobrir. Existem algumas maneiras de fazer isso, não apenas uma, mas vocês vão ter que descobrir qual foi a primeira parcela, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, algumas vocês já sabem. Para isso é importante descobrir a razão. Então pensem um pouquinho, escrevam no caderno e
vamos acompanhar aqui comigo a correção. Então, a situação, de uma maneira geral, é bem simples, né, pessoal? Nós conhecemos o preço à vista do carro, ou então nós podemos dar uma entrada e parcelar o restante, de uma maneira que as parcelas estão em PG. Conhecemos a segunda parcela e a quarta parcela. E queremos descobrir quanto esse cliente deu de entrada. Então, quais são as informações importantes, pessoal? 5 parcelas, então N igual a 5. A segunda parcela eu conheço o valor, que é a 2. E a quarta parcela também conheço seu valor, que nesse caso é 1.000. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Como nós estávamos falando, nós não vamos usar a fórmula do termo geral, porque a do termo geral a gente usa quando a gente conhece A1. Nesse caso, não conhecemos A1, conhecemos A2 e A4. Então, vamos utilizar essas informações. Vamos utilizar essa fórmula aqui. AN igual a K, que multiplica a minha razão elevado na N menos K. Vou utilizar o A4 e o A2. Conheço ambos, pessoal, então vamos usar eles daqui a pouquinho, mas primeiro vamos reescrever. O meu A4 pode ser escrito como A2 multiplicado pela razão. Com qual expoente? 4 menos 2. Então, o nosso A4 pode ser escrito como A2, que multiplica a razão elevada ao quadrado. Agora, nós vamos substituir. Lembrando que a gente já conhece o A4, já conhece o A2, então nós vamos descobrir a razão. Descobrir a razão numa PG ou mesmo numa PA é muito importante. Então, substituindo aqui, A4, 1.000, A2, 4.000, que multiplica a razão elevada ao quadrado. Minha intenção é descobrir a razão, então esse 4.000 que está multiplicando passou dividindo, foi o que aconteceu aqui. Resultado da divisão, 1/2. 1/2 é igual à minha razão ao quadrado, né? Perdão, pessoal, 1/4, né, pessoal? Aqui o resultado dessa divisão é 1/4 é igual aqui ao quadrado, a razão ao quadrado. Porém, para assumir com o quadrado, a gente passa esse expoente 2 como raiz. Quem é a raiz de 1/4? A raiz de 1/4 é 1/2 e ali eu já encontrei a razão. A nossa razão igual a 1/2. Agora, qual é a nossa intenção? Então tá, já conheço a razão, já conheço a quarta parcela e a segunda, mas eu não conheço a primeira. Então vamos pensar que nós queremos encontrar a A1. Então usamos a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 que multiplica a minha razão elevado na N menos 1. Conhecemos A2. O A2, que é dado lá no início do problema, nós podemos escrevê-lo em função do A1. A2 pode ser escrito como A1 multiplicado pela razão. Agora eu já conheço a razão, conheço o A2, então eu vou descobrir quem é o A1. No lugar do A2, 4.000, igual a 1 que multiplica a razão. Para eu descobrir A1, esse 1/2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, é a mesma coisa, pessoal. Ah, professora, vai ficar uma divisão com fração. Sim, mas eu também posso inverter essa fração aqui, ó. Se eu trocar esse sinal de multiplicação, né, está multiplicando, quero passar dividindo, basta eu inverter aqui. Se eu fizer a inversão, o inverso de 1 sobre 2 é 2. Como eu vou fazer essa inversão? É só multiplicar. 4.000 dividido por 1/2 é a mesma coisa que 2 vezes 4.000, se eu pensar nas operações inversas. Então, o meu A1 é equivalente a 8.000. Agora que eu conheço A1, conheço a razão, então basta, pessoal, eu escrever quem são as parcelas. A minha primeira parcela, a gente acabou de calcular aqui. A primeira parcela é 8.000. A segunda parcela, a gente já conhecia, né, pessoal? Também a segunda parcela, 4.000. Então, notem que é sempre metade. Então, 8.000, 4.000, por quê? Porque a razão é 1/2, né? A terceira prestação, 2.000, a quarta prestação, 1.000 e a quinta prestação é R$500. O total, pessoal, o total das parcelas é 15.500. Tá, professora, mas eu quero saber quanto que eu dei de entrada. Muito bem, para descobrir quanto que foi dado de entrada, a gente já sabia qual era o valor do carro.
O valor do carro era 24 mil. Se eu descontar o total das parcelas, significa que eu dei de entrada R$ 8.500. Então, respondendo a pergunta, a entrada foi de R$ 8.500. Próximo exercício. Determine o número de termos da PG. 81, 27, 9 e o enésimo termo, né? 1 sobre 9. Pensem comigo. Qual é a variável desse problema? Então, vamos pensar. Conheço a 1? Sim, conheço a 1. Conheço a razão? Não está explícita, né, pessoal? Mas se eu fizer essa divisão, eu vou conhecer a razão. Então, sim, conheço a razão, conheço a N. Quem eu não conheço? O número de termos dessa PG. Então, pensem sobre isso, usem a fórmula e já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Vamos acompanhar a correção aqui comigo?
Então, nós conhecemos a PG, né? Então, a PG é 81, 27, 9 e o enésimo termo, 1 sobre 9. Então, já conseguimos identificar que a gente está procurando o valor de N. Vamos pensar comigo organizando as informações. Primeiro termo da minha PG, 81. Último termo, enésimo termo, 1 sobre 9. A razão, bastava eu dividir, né? Como eu falei para vocês. Basta eu dividir o A2, que é 27, por 81. Fazendo a divisão, nós temos 1/3. Então, a nossa razão é 1 sobre 3. Escrevemos a fórmula do termo geral e vamos começar a substituir. AN, o enésimo termo, eu conheço. Quem é o meu AN? O meu AN é 1 sobre 9, igual o meu A1, que eu substituí por 81, que multiplica a razão que a gente acabou de calcular, elevado na N menos 1. 1 sobre 9 está aqui, né? Poderia ter feito separadinho. 1 sobre 9, esse número 81 estava multiplicando, passa do outro lado dividindo, mas também a gente pode pensar no inverso de 81. O inverso de 81 é 1 sobre 81. Se eu pensei no inverso, em vez de divisão, eu penso na multiplicação. 1 vezes 1, e aqui o 9 estaria multiplicando 81, mas nós não vamos multiplicar porque nós queremos escrevê-los em forma de potência, né? De potência 3. É possível? Sim, é possível, porque o 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado e o 81 eu posso escrever como 3 elevado na quarta. O lado após a igualdade, só repetir. Continuando, pessoal. Então, estamos aqui. Aqui eu tenho a mesma base e tá uma multiplicação. Então, eu sei que eu posso repetir a base e somar os expoentes. Todo o restante, repetir, incluindo o numerador aqui. A soma desses dois elementos dá 6. Então, ficou 1 sobre 3 elevado na 6. Iria fazer diferença se eu reescrevesse como 1 sobre 3 elevado na 6, que foi o que a prof fez aqui? Não iria fazer diferença, porque pensem comigo, ó. 1 elevado na 6 continua sendo 1. 3 elevado na 6 continua sendo 3 elevado na 6. Então, não mudou absolutamente nada. Então, reescrevi, repeti todo o restante após a igualdade. Agora entra a ideia de função exponencial, na verdade, equação exponencial, pessoal. Estou com a mesma base? Sim, estou com a mesma base. Posso cortar? Posso cortar. Corto e considero a igualdade dos expoentes. A igualdade dos expoentes é 6 igual a n menos 1, isolando o n, que é o que a gente quer descobrir. Esse menos 1, que estava negativo, passa para o lado de cá, positivo. Então, o meu n é igual a 6 mais 1. N igual a 7. Observe. Considere a progressão geométrica. 2, 6, 18, 54, 162. Se eu desejo descobrir o termo do meio, esse termo aqui, ó, por exemplo, o número 6. Se eu observar, pessoal, notem que se eu fizer 2 vezes 18 é 36. Se eu tirar a raiz do 36, resulta em quanto? 6. Então, isso vale para qualquer número. Se eu fizer a multiplicação, não desconheço quem é esse número, então eu estaria procurando. Se eu multiplicar 6 vezes o 54 e tirar a raiz, o resultado será exatamente 18. Então, isso vale para qualquer termo de uma PG. Então, vamos tentar reescrever uma regra para calcular a fórmula observando essa PG. Então, vamos lá. Ok, professora, eu já entendi. Olha só, se eu quero descobrir esse, basta eu multiplicar o anterior ao que eu quero e o após, o próximo termo em relação ao que eu quero. Basta eu multiplicar os dois e tirar a raiz, certo? Basta eu multiplicar, aqui ó pessoal, basta eu multiplicar os dois, tirar a raiz. Se eu quisesse descobrir esse, faria a multiplicação de 18 vezes 162, tiraria a raiz. Então eu posso escrever isso como o termo procurado, o termo central, o termo do meio, né? Como
a multiplicação do termo anterior a ele e do sucessor a ele, tirado a raiz, né? Então essa é a fórmula que representa. A e j, representando o termo do meio, é igual a raiz quadrada do termo anterior e sucessor ao que eu estou procurando. Na aula de hoje, pessoal, o que a gente viu? Resolvemos situações, problemas, usando a fórmula do termo geral de uma PG e conhecemos a relação da média geométrica, que é essa que a prof acabou de ensinar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até breve!